Você acredita que 6 meses é tempo suficiente para que a sua vida ela tenha uma mudança completa? Muitas pessoas podem até dizer assim: ah, é muito difícil. Já tem tanto tempo que eu estou tentando mudar a minha vida, mudar a situação a qual eu vivo. Imagina a minha vida mudar em 6 meses. Mas 6 meses é tempo suficiente para que a sua vida ela comece a ter uma mudança e ela possa sim ter uma grande transformação. Se eu parar para pensar onde eu estava há 6 meses atrás, eu estava dentro de um consultório, trabalhando o dia inteirinho, tendo horário para entrar, mas não tendo hora para sair. E ganhando ali o mínimo, ganhando um salário limitado. Essa era a minha situação há 6 meses atrás. E hoje, 6 meses depois, eu trabalho do conforto da minha casa. Eu ganho muito mais do que o que eu ganhava lá atrás, porque lá atrás eu ganhava o mínimo, um salário limitado, e hoje não. Hoje eu ganho o tanto que eu me dedico. Hoje o meu trabalho é totalmente recompensado. Quanto mais eu me dedico, quanto mais eu me empenho no meu trabalho, mais recompensada eu sou por aquilo que eu faço, mais remunerada eu sou por aquilo que eu faço. Então sim, 6 meses é tempo suficiente para que a sua vida comece a mudar. Eu não estou aqui te falando de mágica, falando de coisas que pareçam ser impossíveis. Não, é totalmente possível. Mas para que a sua vida ela tenha uma mudança, de agora, vamos dizer, estamos em julho, né? Começamos aí o segundo semestre do ano. Mas para que a sua vida chegue lá em dezembro e tenha mudanças significativas, você precisa também mudar muitas coisas na sua vida, começando principalmente pela sua maneira de pensar. E é sobre isso que nós temos falado e vamos continuar falando. Eu vou continuar batendo nessa tecla de que a mudança de vida, a virada de chave para a sua vida mudar, ela não começa só com uma boa estratégia, com um bom curso. Isso faz parte do processo, mas a virada de chave para a mudança da sua vida, ela acontece primeiro dentro de você. Porque se você não se conscientizar que você também precisa mudar para acessar, para ter tudo aquilo que você sempre sonhou, como você vai chegar lá? Entende que se você continuar tendo as mesmas ações que você sempre teve, os resultados serão os mesmos que você já conhece. Não tem como você ficar plantando laranja e querer colher morango. Não bate as duas coisas, não tem como. Para você colher morango, você tem que começar a plantar morango. E muitas pessoas são assim. Elas querem acessar uma vida de vitórias, uma vida abundante, mas elas não querem pagar o preço para poder ter essas vidas. Elas querem continuar sendo exatamente a mesma pessoa. E isso não bate, gente. Isso não encaixa. Se você continuar fazendo tudo igual, tendo os mesmos hábitos, os mesmos pensamentos, estando no mesmo ciclo de pessoas, tendo a mesma rotina, não mudando nada, não fazendo nada de diferente, o resultado disso você já sabe qual é. É exatamente a vida que você já tem. Então você tem que entender que a mudança da sua vida, ela está atrelada à mudança das suas atitudes, à mudança dos seus pensamentos, de como você se enxerga, de como você enxerga a sua vida. E hoje a gente vai fazer uma atividade rapidinho aqui. Imagina como você quer que a sua vida ela esteja lá em dezembro. O que você quer conquistar? O que você quer que seja de novo na sua vida? Daqui a 6 meses, onde você quer estar? Você quer estar ganhando mais? Você quer ter emagrecido, ter perdido peso? Você quer estar se alimentando melhor? Daqui a 6 meses você quer ter conquistado algo na sua vida? Você já quer estar trabalhando para você mesma? O que você quer conquistar daqui a 6 meses? Pensa aí. Pensou? Então agora se imagina já vivendo com aquilo que você quer conquistar. Se imagina tendo já aquilo que você tanto quer ter. Se imagina com aquilo nas mãos, se imagina você vivendo. Às vezes é uma viagem de férias que você quer fazer aí com a sua família. Se imagina nesse exato momento vivendo isso. Se imaginou? Pois é.
Tudo isso que você quer não está longe de você, não é algo impossível de você alcançar. Às vezes você pode até parar e pensar assim, Camila, pode não ser impossível, mas é muito difícil. Não, não é. Tudo é como a gente imagina. Se você ficar pensando, é difícil, é impossível, eu não vou conseguir, realmente isso vai se tornar real na sua vida. Mas quando você começa a pensar, não, isso é possível sim, eu posso sim. Isso é totalmente possível e eu vou conquistar. Mesmo que você não tenha meios de conquistar, mesmo que se você olhando para a sua vida hoje, você fale assim, eu não tenho meios de conquistar. Mas se você acredita que aquilo é possível na sua vida, aquilo vai ser possível na sua vida. E essa força do seu pensamento de crer, de acreditar, ele vai dar condições para que você acesse aquilo que você tanto sonha. Entende uma coisa? A sua parte é acreditar, a sua parte é confiar. E a parte de Deus é proporcionar, é fazer com que aquilo aconteça. Só que o que acontece? A maioria das pessoas, elas tendem a fazer o caminho reverso. Elas não acreditam, elas não confiam, elas sempre pensam, isso para mim é demais, isso para mim é difícil, isso é possível para o outro, mas para mim não é possível. E aí o que acontece? Qual que é o resultado desse pensamento? Realmente isso se torna algo impossível de acontecer na sua vida. Mas não porque de fato seja impossível, mas porque você está acreditando nisso e está colocando poder para que isso realmente seja algo difícil ou impossível na sua vida. Gente, se vocês começarem a enxergar realmente a força que tem nos nossos pensamentos, vocês vão ver como que muitas das coisas da nossa vida começam a mudar quando a gente começa a pensar diferente, quando a gente começa a acreditar, quando a gente começa a se ver, a se enxergar de maneira diferente. Esses dias eu assisti um vídeo em que um homem parou um outro homem na rua e ele foi e pediu para poder fazer uma pintura no rosto dele. Tipo aquelas pinturas, sabe? Como se fosse uma máscara. E aí o homem foi e falou que ele era muito tímido e tal, e deixou que ele fizesse aquela máscara nele. Ele fechou os olhos e o outro homem lá, né, que era um artista, foi e fingiu que estava pintando todo o rosto dele, mas não estava, gente. Ele só passava o pincel. E aí, quando ele acabou, ele foi e falou assim com o rapaz, né? Vai lá no meio das pessoas e pergunta a hora, conversa com elas e não precisa ter vergonha, porque o seu rosto está pintado. Ou seja, era como se ele tivesse colocado realmente uma máscara ali, então ele teria coragem para poder chegar perto das outras pessoas e conversar. E assim ele fez, ele foi no meio de um grupinho de pessoas, no meio do grupinho de outras pessoas e perguntou a hora e conversou. E aí quando ele voltou para aquele moço, né, que pintou o rosto dele, o moço que pintou o rosto dele foi e perguntou, e aí, como você se sentiu? E aí ele foi e falou, eu me senti diferente, eu sentia que as pessoas estavam olhando para minha cara, algumas meio que estavam rindo, como se estivesse achando graça da pintura, outras nem ligaram. E aí ele foi e pegou um espelho e mostrou pro rapaz a pintura que ele tinha feito no rosto dele. E para surpresa do rapaz, não havia nenhuma pintura. Havia apenas aquilo que ele acreditou, aquilo que o cérebro dele acreditou. Ele se sentiu mais confiante em conversar com as outras pessoas simplesmente porque ele achou que o rosto dele estava pintado. Então você entende como que o nosso cérebro ele não consegue perceber a diferença entre o que é real e o que não é. Um fato muito claro sobre isso é sobre o medo. Pois é, se você é uma pessoa que você é ansiosa ou você já teve crise de ansiedade devido a um pensamento ruim que passou na sua cabeça, um medo que você sentiu, você sabe exatamente o que eu estou falando. O seu cérebro sentiu medo de algo que ele imaginou, de uma situação que ele criou na sua cabeça, que não é real, que não aconteceu, e isso despertou o seu corpo todo para ter uma crise de ansiedade, para ter uma crise de pânico. Me fala aqui se você já passou por isso. Mas se você parar para pensar, aquilo ali não foi real.
Gente, 90% dos nossos pensamentos, eles não são reais. Só que o problema é que a grande maioria dos nossos pensamentos, eles são negativos. Nós criamos muitas coisas ruins na nossa mente que não existe. Então, por que não trocar esses pensamentos negativos por pensamentos positivos e começar a acreditar, começar a crer e acessar aquilo que você tanto sonha? Você foi feito como uma pessoa forte. Talvez hoje você não se enxergue assim, porque você está permitindo com que muitos pensamentos que as pessoas tiveram de você, ou até pensamentos que são seus mesmos, como autocríticas, que você mesmo pensa sobre você, isso está construindo uma camada sobre você. Mas eu te falo uma coisa, você não é essa pessoa. Você não é essa pessoa que não pode, que não conquista, como você mesmo pensa de você, como você mesmo muitas das vezes se desacredita de você. Não, você não é essa pessoa. Olha só o que a Bíblia fala. Lá no iniciozinho da Bíblia fala assim, que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança do autor, do criador da vida. Então, quando você para ler o que está escrito na Bíblia, de que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, ou seja, nós fomos gerados, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e quando a gente compara com aquilo que muitas das vezes nós pensamos sobre nós mesmos, não bate. Porque muitas das vezes você se pensa com pensamentos destrutivos, com pensamentos que te colocam para baixo. Você se enxerga com essa camada, essa crosta que você criou sobre você, com que você acreditou que os outros falaram sobre você. Só que na verdade, debaixo de toda essa crosta de pensamentos, de achismos, de opiniões, debaixo de todos esses sentimentos, existe realmente quem você é. Alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Alguém que foi criado com propósito. Alguém que foi criado para poder prosperar. Alguém que foi criado para poder ter o melhor, para poder acessar o melhor sobre a sua vida. Aquilo que você sonha, aquilo que você deseja, aquilo que você tanto quer, é totalmente possível. Mas primeiro você precisa se livrar de todas essas crostas de pensamentos, de identidade falsas que as pessoas te deram ou que você se autorrotulou. E você precisa olhar para si mesmo e começar a enxergar de verdade quem é você. Você é alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus com um propósito muito maior do que aquilo que você realmente pensa. Então, sim, a sua vida ela pode ser totalmente diferente daqui a 6 meses, se hoje você começar a mudar os seus pensamentos, começar a mudar a maneira como você se enxerga e a maneira como você enxerga a sua vida. Não mais acreditando que as coisas são impossíveis, que elas são difíceis, mas começando a ver, a acessar através do seu pensamento tudo aquilo que você sempre quis, tudo aquilo que você sempre sonhou em ter. Tá bom? Então, a nossa tarefa dessa semana vai ser a mudança de pensamento, a mudança com a maneira a qual eu me enxergo e a qual eu enxergo a minha vida, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo. Se eu pensava de maneira negativa, eu vou excluir toda a negatividade e vou começar a enxergar que as coisas são totalmente possíveis para minha vida e que eu vou acessá-las, que eu vou ter acesso àquilo que eu sempre sonhei, àquilo que eu sempre quis. É claro que o nosso pensamento ele vai impulsionar. Precisamos também de ações, mas vamos com um passo de cada vez. No próximo vídeo nós vamos falar sobre quais ações nós podemos ter
para poder tomar posse, para poder conquistar aquilo que a gente sempre quis, aquilo que a gente sempre sonhou, a realização dos nossos projetos, dos nossos objetivos. Mas hoje fica essa lição para vocês: a mudança de pensamento, a mudança de mentalidade. E se você é uma pessoa que você quer ser 1% melhor todos os dias, você vai se comprometer de estar aqui comigo toda quinta-feira para que você possa estar recebendo esta direção e estar participando desse desafio de ser 1% melhor todos os dias. E você vai colocar aqui nos comentários que você está nesse desafio. E se você já está aqui comigo desde o começo, já está assistindo todas as aulas, coloca aqui se você já está vendo mudanças em você, na sua vida, se você já percebeu que coisas estão mudando na sua maneira de pensar, na sua maneira de enxergar as coisas. Coloque aqui nos comentários que eu vou adorar saber tudo o que está acontecendo aí com você. E eu tenho certeza que você já tem aí muita coisa para contar. E se esse vídeo te ajudou, já compartilha ele com outra pessoa que você sabe que precisa ser, que quer ser 1% melhor todos os dias. E eu tenho certeza que cada um de vocês que estão aqui nesse desafio comigo vão chegar lá em dezembro contando grandes coisas, contando muitas vitórias, porque um passo de cada vez faz grandes transformações. E eu falo isso por experiência própria, porque é o que eu tenho vivido na minha vida. Então, se você gostou desse vídeo, já clica aqui, deixa o seu joinha para me saber que você gostou desse vídeo. Se você ainda não é um inscrito nesse canal, se inscreve para você não perder nenhum conteúdo que eu tenho postado por aqui, tá bom? E fica aqui comigo, porque esse canal é para quem quer evoluir de verdade. Você pode ter certeza que pequenas mudanças que você fizer hoje vão trazer grandes resultados amanhã para sua vida. Só que para essa mudança acontecer, só depende de você, tá bom? Então eu já te espero no nosso próximo vídeo e deixa aqui nos comentários tudo que tá mudando aí na sua vida. Um grande beijo e tchau, tchau!